Olá, uma ótima noite, meu Vit lindo, minha Vit linda, meu Vit amigo, minha Vit amiga. Uma ótima noite para todos vocês que estão aqui comigo nessa live. Para quem for chegando, um ótimo e for assistir essa live em outro momento, né? Um ótimo dia, uma ótima tarde, não importa o momento que vocês forem assistir, mas assim, eu tenho certeza que esse conteúdo pode te ajudar bastante. Deixa eu ajeitar aqui, mais um pouquinho. Pra eu ficar centralizada, né? E aí, como estão vocês? Uma ótima noite. Vou dar um tempinho enquanto as pessoas vão entrando para essa live, né? Para falar de perdão, né? Que é algo que é difícil, mas que é libertador, né? Que quando a gente quer avançar, a gente precisa caminhar por aí. Então, uma ótima noite. Sejam todos muito bem-vindos. E como algumas pessoas podem não me conhecer e podem assistir essa live através de outras pessoas, então eu vou começar me apresentando. Para quem não me conhece, eu sou Iane Santos, sou hipnoterapeuta e atuo aqui em Salvador e e descobri a hipnoterapia como uma ferramenta para ajudar na minha missão de ajudar a transformar a vida de mulheres que, assim como eu, não se aceitavam. Porque eu não me aceitava por conta do vitiligo. Eu achava que eu era o vitiligo e simplesmente eu fiquei presa por anos nesse diagnóstico, né? Eu achava que essas manchinhas, que são essas nuvenzinhas que estão aqui no meu corpo, eu achava que elas me definiam. E eu não conseguia caminhar além delas. E hoje estou eu aqui livre, né, para falar sobre isso abertamente, para falar da minha história de superação, para inspirar outras mulheres e para ajudá-las a seguir nesse caminho de transformação, nesse caminho de libertação, através dessa técnica maravilhosa que é a hipnoterapia, que é uma técnica rápida, que é breve e que realmente traz resultados significativos para a sua vida. Então, esse é um pouquinho de quem eu sou. E, gente, eu vou compartilhar com vocês, porque hoje eu tô muito feliz com isso, porque exatamente um depoimento meu, falando exatamente dessa libertação em relação ao vitiligo, que foi promovido através da hipnoterapia, foi divulgado, né, do site de uma querida, de uma ativista do vitiligo, que faz um trabalho belíssimo de conscientização do vitiligo, que é a Maika Selly. Então eu gostaria de compartilhar isso com vocês, que eu tô assim extremamente feliz com isso. Além de que ontem eu também concluí um livro contando essa minha história de superação. Quer dizer, um livro não, gente, vírgula. Toda vez eu já quero tomar conta do livro todo, não. Um capítulo para um livro no qual eu vou compartilhar com vocês a minha história de superação com mais detalhes. Então, vão aguardando aí que eu vou deixando vocês a par de tudo que tá acontecendo. Mas, vamos começar, né? Pelo tema da live de hoje, que também é um tema super relevante e que traz muito significado pra gente, que é o perdão. Perdoar, muitas vezes, a gente se nega, né? A gente diz que é difícil, que eu não vou perdoar, e a gente acha que quando a gente não faz isso, a gente tá prejudicando o outro, né? A gente acha que o outro tá sentindo porque a gente não perdoa. Será que isso é verdade mesmo? Será que é o outro que depende do nosso perdão de verdade? Pois é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. E o perdão, simplesmente o que é o perdão? É você deixar ir aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela emoção ruim de algo que alguém te fez. Aí você pode me falar, mas Iane, o meu marido me traiu, a minha esposa me traiu, o meu amigo me traiu, o meu sócio me traiu. Eu não consigo lidar com isso. A minha mãe me abandonou e eu tive que ser adotado. Eu passei por vários lares adotivos.
Eu não consigo perdoá-la. Por que que ela me largou lá? Eu sei que tudo isso são situações extremamente impactantes. Eu sei que tudo isso tem um peso muito grande. Mas eu também sei que esse peso não está no outro. Eu sei que esse peso está em você. Eu sei que esse peso está exatamente em você que está segurando isso. Uma ótima noite, Tânia. Tudo bem? Como vai, minha amiga? Saudades de você. Então, esse peso não tá no outro. Não tá no outro que te traiu, que te abandonou. Não, tá em você. Porque você que tá segurando isso na sua vida. É você que tá sendo impactada por isso. Que tá impedindo de seguir livre. Porque simplesmente tá carregando essa dor. E muitas vezes... Veja, amiga, saudade de você. Eu prometo ir aí, meu filho nunca vou, né? Mas qualquer dia desse eu apareço. Deixa eu tirar umas férias aí mesmo de verdade pra eu dar uma esparecida. E aí eu apareço por aí. Então, falar de perdão é falar do que a gente quer deixar pra trás. Do peso que a gente carrega e é um peso que não é nosso, é o peso que é do outro. Porque quando a gente entende isso, simplesmente a gente consegue avançar, a gente consegue seguir com muito mais leveza, com liberdade. Seja bem-vinda, Tânia, uma ótima noite, uma ótima live para você daqui a pouco também. Então, o perdão é sobre isso. Não é sobre você concordar com o que o outro fez. Não é sobre você esquecer o que o outro fez. Não é com você achar que o que o outro fez está certo. Não é sobre nada disso. É sobre apenas você tirar aquele peso, aquelas emoções negativas que estão dentro de você por causa do outro. Porque, gente, enquanto a gente pensa nisso, que esse peso tá aqui nas nossas costas. Enquanto toda vez que você pensa naquela pessoa que te traiu e você acaba sem poder confiar em outras pessoas porque acha que isso vai acontecer de novo, quem é que tá se prejudicando? Quem é que tá carregando um peso desnecessário? É o outro que muitas vezes sequer imagina que te machucou dessa forma? Ou é você que está se privando de viver com liberdade, que está se privando de viver leve, porque está carregando essa mágoa nas costas, está carregando com você, achando que está ferindo o outro. Lembre que essa mágoa, esse sentimento não está no outro, porque nunca é sobre o outro, sempre é sobre a gente. Porque sobre o outro a gente não tem domínio, a gente só tem domínio sobre a gente. E quando a gente resolve se libertar, quando a gente resolve se seguir livre e leve pelo mundo, simplesmente a gente que ganha uma vida muito mais feliz, uma vida modificada. E eu tô falando aqui de perdão e eu não tô dizendo que é simples, eu não tô dizendo que é fácil, mas é preciso que a gente queira. É preciso que a gente em algum momento dê o primeiro passo. E dar o primeiro passo é exatamente a gente entender que o perdão nunca é pro outro, o perdão é pra gente. E eu vou contar pra vocês, viu? O perdão mais difícil é o perdão pra nós mesmos, o auto-perdão. Quantas vezes a gente fica com essa culpa carregando, porque a gente não consegue perdoar o outro, mas a gente também não consegue perdoar a gente mesmo, porque a gente fica preso naquela situação, perguntando a si mesmo se eu tivesse feito daquela forma, se eu não tivesse acreditado tanto, e aí você carrega culpa por ter sofrido aquela decepção. E aí você acaba se envolvendo em relações tóxicas, abusivas, você acaba sem se entregar a novos momentos, porque muitas vezes a gente vê pessoas falando, eu te perdoo, e simplesmente sabe o que acontece? Na primeira situação que ela lembra que acontece alguma coisa que ela percebe, da mesma forma que ela percebeu a traição, sabe o que ela faz?
ela pega todo aquele ressentimento, toda aquela mágoa e joga lá no ventilador de novo. E joga aquilo no outro de novo. Buscando machucá-lo e buscando machucá-lo, machucá-la, se machuca também. E aí você percebe que aquele perdão foi um perdão da boca pra fora. Que de fato ela nunca perdoou. Ela só deu uma... Sabe a casa quando em vez de pintar, de fazer aquela limpeza da casa mesmo, que aí você precisa tirar a parte do reboco que já não tá boa, que precisa fazer de novo e pintar direitinho pra realmente a casa ficar boa? Você não fez isso. Você simplesmente pegou em cima daquela tinta, em cima daquele reboco que tava fofo e passou uma nova camada de tinta. E aí, na primeira adversidade, simplesmente tudo ruiu. Porque aquela casa que parecia linda, na realidade, tinha sido construída em bases que não estavam sólidas. E essas bases sólidas é quando a gente consegue dar o perdão. Não esse perdão da boca pra fora que a gente diz, eu te perdoo. Mas aquele perdão que tá dentro de você, sabe? Aquele perdão que diz, essa pessoa fez isso comigo, mas isso é mais sobre ela do que eu. Eu não quero carregar este peso nas minhas costas. E muitas vezes, quando a gente toma esse tipo de atitude, a gente se libera e acaba liberando o outro. Porque quando a gente muda o outro. E não muda o outro porque a gente falou, porque a gente exigiu. Muda o outro porque simplesmente a relação muda. Tudo muda. E é isso que faz toda a diferença na vida da gente. Uma ótima noite, Dea. Uma ótima noite, Jana. Sejam muito bem-vindas. Então, é importante a gente estar falando sobre o perdão exatamente no sentido da gente mostrar que o perdão nunca é pro outro. Que o perdão é pra gente. Que o perdão é a nossa oportunidade de viver uma vida livre, uma vida plena, uma vida sem carregar as amarras, as mágoas que é decorrente de outra pessoa. Porque essa outra pessoa, gente, se você for parar pra pensar, pensem aí em alguém que vocês... que fez alguma coisa pra vocês. Pode ser um marido, a esposa, um amigo, uma amiga, o sócio. Pense em alguma situação que você se sentiu traído, magoado por alguém. Não precisa dizer, eu só quero que pense. E agora me digam, quem tá sofrendo com essa situação? Agora que você pensou nisso, quem foi que sentiu esse peso? Uma ótima noite, Edi. Uma ótima noite, Líbia. Seja muito bem-vinda. Eu quero que vocês pensem. Eu pedi pra vocês imaginarem, pro pessoal imaginar, e aí eu estendo o convite a vocês, pra imaginarem alguém que vocês... que magoou vocês. A Edi tá me dizendo que tá em feira. Em breve eu apareço aí. Provavelmente na outra semana. Que nessa eu vou viajar. Eu vou tirar uma folguinha. No final da live eu falo sobre isso. Mas na outra eu tô lá e vou lhe ver. Pra gente dar aquela corridinha. Uma ótima noite, Lívia. Então eu quero que vocês pensem em alguém que machucou vocês. De qualquer forma. Uma traição... Algo que você se sentiu magoado, que a pessoa fez e você não gostou. Pode ser um amigo, um sócio, um namorado, um marido, uma esposa, quem vocês quiserem. Pensem nisso. E pensando nisso, eu quero que vocês percebam a emoção que tá aí. Essa emoção que você tá sentindo faz bem pra vocês? Me diz isso aqui. Me diz que emoção é. E diz se você se sentiu bem quando lembrou disso. Comenta aqui no chat pra eu saber. Como é que você sentiu quando você pensou em alguém que fez algo de ruim pra você? Seja uma traição, seja um golpe, qualquer coisa. Que você se sentiu magoado pela atitude que essa pessoa tomou. Me diz que emoção que veio, como é que você se sentiu. Que aí vocês vão começar a entender como é que o perdão faz bem pra gente. A Lívia colocou aqui decepção.
E sentir decepção faz a gente se sentir bem? Não. Dói, né? Sentir decepção é pesado, né? Faz mal pra gente. Quando a gente se sente decepcionado, a gente não tá com energia pra fazer o que a gente precisa. Quem mais? O que é que vocês sentiram mais? Quando pensam em alguém que traiu vocês, que magoou vocês. O que é que aí prende vocês? Por que é importante a gente pensar sobre isso, sabe? Ó, Tânia botou aqui, ó, decepção e raiva. A raiva que muitas vezes pode ser utilizada para o nosso bem, né? A gente pode usar a raiva de uma forma positiva, mas que nesse caso a gente usa ela com peso, né? É aquela raiva negativa, como se a gente quisesse retribuir aquilo, retribuir o mal, como se a gente quisesse punir aquela pessoa. E aí a gente transforma essa decepção, essa raiva em ressentimento. E aí qualquer oportunidade que a gente tem, a gente pega o quê? E joga isso pra fora, né? E com o intuito de magoar a pessoa. Mas agora, vocês só pensaram nisso, pensaram nessa pessoa, pensaram nesse sentimento. Vocês estão felizes agora? Duvido. Aposto que agora estão se sentindo muito mais pesados do que quando a gente começou a live. Por quê? Porque quando você se conecta com essa dor, a mente da gente não sabe o que é passado, presente e futuro. Todas as situações que a gente vivenciou, elas são gravadas pelas emoções. Então, quando a gente fica com essa emoção ruim relacionada a essa situação e evento que viveu com essa pessoa, o que é que acontece? Veio o que a Lívia colocou aqui, relembra. Veio o peso. E o peso vem inclusive na emoção. É como se você, quando eu pedi para vocês lembrarem, vocês não lembraram só, simplesmente. Vocês vivenciaram aquilo. Vocês sentiram no corpo aquilo que vocês vivenciaram há uma semana, há anos, há meses atrás. Então vocês estão vendo? Vocês estão carregando esse sentimento. Essa mágoa, esse ressentimento. E isso tá atrapalhando a vida de quem? A de vocês. Isso tá segurando quem? Vocês. E enxergar isso é o motivo que faz a gente ter a vontade, o desejo de perdoar. Porque aí você não tá perdoando o outro. Você tá perdoando você. Você tá se liberando para seguir sem esses sentimentos de decepção, de raiva, porque vocês não merecem isso. Vocês merecem ser livres, ser leves. Até porque, gente, quando a gente fica com essa decepção, com essa raiva, simplesmente a gente começa a se conectar com esse tipo de energia, sabe? Por exemplo, eu fui traída num relacionamento. E aí eu boto na minha cabeça que nenhum homem presta. Então, simplesmente, eu só vou atrair homens que vão me trair para reforçar essa ideia de que homem não presta. Ou então, eu vou me fechar e vou achar que todos os homens não prestam e eu não posso me envolver com ninguém. Mas será que eu vou ser feliz também sozinha? Então, vocês estão vendo que o peso, quem tá carregando sou eu, não é o outro. Que muitas vezes já tá lá em outros relacionamentos, seguindo a vida deles. E eu tô ali presa nessa relação, sem conseguir seguir. Achando que todo mundo é igual a ele. Ou achando que eu não vou ficar com ninguém porque todo mundo é igual a ele e vai me fazer sofrer. Olha o peso que eu tô carregando. Então, quando eu me libero disso, eu não tô liberando o outro, não. Eu tô liberando a mim. É a minha vida que eu tô tornando mais leve. É a minha vida que eu tô tornando mais prazerosa. E essa é a mágica do perdão. Quando a gente perdoa verdadeiramente, quando em um outro momento eu pedir para vocês lembrarem dessa situação, vocês vão lembrar, mas não vão sentir. Essa emoção de decepção, de raiva que vocês tiveram, ela vai simplesmente ser ressignificada. Ela vai desaparecer. Então, a hipnoterapia não trabalha com esquecimento do evento, sabe? As pessoas acham, eu vou esquecer o que aconteceu. Não, você vai lembrar.
Só que você não vai sentir essa dor. Porque a hipnoterapia trabalha com o ressignificar. E quando você ressignifica, a emoção que te trazia dor, sofrimento, ela que desaparece. E aí você se livra daquela dor, daquele sofrimento. E essa dor, esse sofrimento, gente, não se engane. Ela tá aí, dentro de vocês. E ela tá se manifestando no corpo físico e muitas vezes a gente não percebe. É através de um bruxismo que você tá liberando a raiva. É através de uma insônia que você acorda de noite e entre 2, 3 horas da manhã, que também é indicativo de que tem raiva. É aquela dor aqui na garganta, aquela vontade, aquele refluxo que quer botar pra fora e não coloca. E essas mágoas, ao longo do tempo, quando a gente vai se acumulando, elas vão se acumulando e muitas vezes elas se transformam no câncer. Já tem estudos, são poucos, não são muitos, depende da linha que você tem interesse, mas já tem estudos que associam câncer à questão dessas pessoas que guardam sofrimento, que guardam a dor, que vai somatizando tudo isso no corpo. Faz isso por tanto tempo que de repente você tá lá com o câncer, né? Então já tem autores que dizem que o câncer é a ferida da alma sendo retratada no corpo físico, né? Quantas vezes essa mágoa se manifesta através do nosso intestino? São aquelas pessoas que têm obstipação, por exemplo, que não deixa as coisas fluir. Aí Lívia colocou, estou surpresa com esses relatos. Mas é verdade, não sabia que desenvolve câncer. Mas é verdade, Lívia, porque na realidade, quando a gente vai para essa parte mais integrativa, né? Quando você vai para médicos que abordam essa medicina integrativa, que entende que o meu corpo físico não é esse corpo somente isso, que esse corpo físico tem uma parte emocional, uma parte espiritual, eles já começam a tratar isso. E é por isso que, por exemplo, em pessoas que têm câncer, é importante fazer uma abordagem integrativa, multidisciplinar, que tem um apoio psicológico, um apoio emocional. Porque muitas vezes, aquelas pessoas que morrem rapidamente, muitas vezes é porque elas não encontraram apoio, elas não encontraram sentido na vida. Porque se você perceber, por que umas pessoas morrem? Às vezes o câncer é o mesmo tipo de câncer, descoberto no mesmo momento. Uma morre e a outra tem cura. O que foi que mudou? Será que só foi a etiologia? Não. É o outro componente de fé, de cuidados, de amor que faz a diferença, né? Então, assim, o câncer as pessoas vêm estudado mais, e inclusive, se você quiser, eu até depois indico, tem um colega que é hipnoterapeuta também, que trabalha exclusivamente com essa parte de câncer, né? Ele tem até um livro publicado, eu agora esqueci o nome do livro, mas depois eu dou uma pescada, eu coloco pra vocês, que é exatamente como essa dor que o câncer que acaba provocando o câncer, né? Que é essa dor que você fica se arrastando, esse sofrimento que você não larga, porque pode perceber, gente, se você for parar pra olhar, as pessoas que têm câncer normalmente são aquelas pessoas que são mais sofridas de fato, são aquelas pessoas que são mais reservadas, via de regra. E que elas ficam presas naquelas dores, né? O nome dele é Rubens, e agora eu não sei te dizer o sobrenome. Mas eu te mando o linkzinho do perfil dele no Instagram, de Rubens. E assim, ele faz um trabalho incrível, ele tem livro publicado. E ele começou na hipnoterapia com esse nicho de câncer, exatamente porque o pai dele morreu com câncer, né? E aí ele se dedicou a estudar isso. Tem também um outro hipnoterapeuta, que é o Thiago, que tem um trabalho belíssimo. E, por exemplo, o Thiago, de repente, era um homem jovem, que quando resolveu casar, desenvolveu um linfoma rapidamente, assim, em meses. E que, por exemplo, com a hipnoterapia, conseguiu mudar essa chave. Com a hipnoterapia, conseguiu
fez o tratamento, porque, gente, quando eu falo que o câncer é essa doença que é da alma, isso não quer dizer que a gente não precisa tratar o corpo físico, tá? Então, assim, você continua fazendo os tratamentos convencionais que os médicos passam, quimioterapia, radioterapia, mas se você não cuida dessa dor emocional que te causou o câncer, essa mágoa profunda que você não conseguiu liberar, é aí que você acaba se prendendo. É por isso que às vezes o tratamento funciona para uma pessoa e também não funciona para outra. Porque precisa desse olhar, precisa desse cuidado. Essa mágoa que tá aí precisa ser liberada. Porque, como eu disse para vocês, essa mágoa não tá prendendo o outro, não tá pesando pro outro, tá pesando para você, tá segurando você. E aí, Lívia, depois eu te mando os 2 contatos deles, que assim são muito interessantes, tem relatos belíssimos. Eles fazem trabalhos muito bons em relação ao câncer. Então, voltando ao tema central. Uma ótima noite, Marcela, seja muito bem-vinda. A Marcela também é um hipnoterapeuta, a gente formou na mesma turma. E é muito bom quando a gente vê assim, os amigos na live da gente. E, assim, falar de perdão é exatamente falar de que eu preciso deixar a minha vida fluir com leveza, sem esses pesos, sem essas mágoas. Então, o primeiro passo do perdão é a gente reconhecer, né? Que a gente tem uma mágoa, que a gente tem essa decepção, que a gente tem essa raiva. Depois que a gente reconhece isso, a gente tem que querer se livrar disso. E lembrando que se livrar disso não é esquecer, não é dizer que concorda com isso, não é dizer que tá tudo bem com isso, mas é simplesmente dizer: isso aconteceu e eu preciso seguir sem sentir esse desconforto por causa disso. Uma ótima noite, Binha, seja muito bem-vinda. Então, a sua virada de chave é exatamente essa: você se permitir seguir sem esse peso. É você entender que essa mágoa, esse ressentimento não te pertence. É do outro. Você pode seguir, com leveza. E é isso que você precisa. Então, você reconheceu que teve uma situação que realmente te magoou, que te machucou, mas que agora você quer perdoar. Mas você quer perdoar por causa do outro? Não. Você quer perdoar por sua causa. Porque você não merece ficar sofrendo. Você não merece ficar carregando a responsabilidade que é do outro. Porque você precisa dar conta apenas do que é seu. Você precisa seguir com aquilo que te pertence, com aquilo que faz bem pra você. E quando eu falo em relação ao outro, eu não sei se vocês lembram, mas, por exemplo, quando a gente fala de traição, por exemplo, a gente fica com esse sentimento e esse sentimento começa a perpassar todas as nossas relações. Então, a gente fica achando que todo mundo vai trair a gente. E será que é justo conosco ficar vivendo assim? Já aguardando essa traição? Já esperando por isso? Como se isso fosse uma realidade? Então, qual é a justiça disso? Qual a viabilidade disso? Então, quando eu falo que a gente precisa ter esse cuidado conosco, é exatamente esse cuidado pra gente se permitir, né? Pra gente se permitir fluir com leveza. Gente, peraí que eu vou dar uma pescada aqui, porque eu anotei coisas que eu não poderia deixar de falar falando em perdão. E aí, como eu já falei, o perdão acaba se refletindo quando a gente perdoa, o nosso corpo físico fica mais leve, né? Então, a gente tira o peso. Quantas vezes essas pessoas que tem muita mágoa, muito sofrimento, fica ali, com os ombros pesados, se encurva, né? Tem a questão da obstipação, o próprio câncer. Então, isso é o nosso corpo físico mostrando que tem algo de errado com a gente, que a gente precisa liberar. Uma outra coisa é que quando a gente perdoa, a gente tira o poder do outro da gente. Porque, como eu disse pra vocês lá atrás, hoje, quando eu pedi pra vocês lembrarem de pessoas que magoaram vocês, e vocês me falaram que sentiram decepção, que sentiram raiva, isso ainda tá impactando na vida de vocês.
Na hora que você tira isso, quando você falar dessa pessoa, você não vai sentir mais nada. E se você tiver que sentir alguma coisa, que você sinta e que você lembre do que essa pessoa te deixou de bom. Porque se foi um relacionamento longo e que inclusive muitas vezes você preferiu continuar nele, com certeza tem muitos momentos positivos, tem muitas emoções positivas aí dentro, porque senão você não estaria aí. E aí é nessas situações, é nessas emoções que você tem que se pegar. E lembre, gente, muitas vezes a gente também prefere não perdoar, ficar com esse ressentimento, porque esse ressentimento vira a nossa moeda de troca. Vira o nosso benefício. Então, por exemplo, você me traiu, então se eu quero alguma coisa, você tem que fazer, né? Porque você tem uma dívida comigo. Então é aquela pessoa que continuou com o marido, diz que perdoou, mas, por exemplo, quer fazer uma viagem e o marido não concorda. Aí pega e fala, mas você me traiu, naquela época você queria fazer, você fazia com outra pessoa e fazer comigo. E aí acaba que o marido cede. Porque eu quero fazer, eu quero tal coisa, eu quero algo que seja um bem mais caro, que o marido não tinha condições de dar naquele momento. Mas você me traiu e naquela época você saía e gastava mais dinheiro. E aí você ganha aquele bem. Então, muitas vezes, as pessoas preferem continuar com esse ressentimento para usar esse ressentimento como moeda de troca, né? Para se beneficiar disso. Mas esquecem que estão carregando isso nas costas e que isso tem um peso. E que é um peso que um dia a conta chega. Um dia o corpo desequilibra. E aí, isso acaba repercutindo de uma forma mais maléfica ainda, né? Seja bem-vinda, Mai. Uma ótima noite para você. Além disso, o perdão vai libertar a gente, né, dessas relações tóxicas, porque você quebra o ciclo, você muda o padrão. Porque quando você libera alguém dessa questão do ressentimento por conta de traição, você para de pensar que todo mundo tá te traindo. As relações ao seu redor mudam, porque lembre, eu não sei se todos estavam aqui, mas eu já expliquei uma vez. Uma ótima noite, Jó, seja muito bem-vinda. Eu já expliquei pra vocês que a nossa mente subconsciente é como se fosse um radar do rádio. Quando a gente tá na estrada, a gente vai, à medida que a gente vai caminhando, né? A antena do rádio vai pegando a estação que tá ali perto. Se a gente vibra a traição, simplesmente a gente só vai atrair traição. Porque é o que a gente tá buscando. Então, a gente precisa ter esse cuidado do que é que a gente está buscando na nossa vida, tá? E uma outra coisa é, quando a gente se libera disso, a gente consegue o quê? Confiança. A gente consegue liberdade. E esses são os maiores bens, né? Porque a gente fica leve, a gente fica feliz. A gente não fica achando que tudo tá dando errado. A gente não fica achando que todo mundo tá traindo a gente. A gente consegue ter uma vida muito mais plena. Uma vida muito mais leve. O corpo responde assim. A sua alma respira paz, tranquilidade. E pra mim, particularmente, não tem nada mais importante do que isso. Porque, gente, eu precisei, nessa minha jornada, fazer vários exercícios do perdão. Porque, principalmente, eu, quando eu era mais jovem, né? E aí eu dizia que eu era muito racional, né? Sou muito racional, eu não sinto nada disso. O que é que acontece? Eu simplesmente guardava tudo. Eu tinha mágoas que eu não deixava essas mágoas ir embora. Elas ficavam aqui dentro de mim aprisionadas. Eram as minhas mágoas de estimação. Eu não deixava elas ir. Elas faziam com que eu me endurecesse, com que eu me fechasse. E quem é que estava sofrendo com isso? Eram as pessoas que me magoaram? Não, era eu. E depois que eu consegui liberar isso, eu precisei liberar esse perdão pra mim. Porque hoje em dia eu olho e falo, meu Deus, como é que eu segurei isso por tanto tempo? O que foi que eu fiz comigo? Mas se eu não tivesse me liberado, eu agora eu ia ficar me culpando sem me perdoar.
sem querer avançar porque eu ia achar que eu não merecia, porque eu me segurei tanto tempo lá atrás. E quem é que ia continuar parada, sofrendo, vivendo na ansiedade do e se, sem dormir direito, tendo insônia? Eu, né? Então, assim, é isso que a gente precisa entender. Que o perdão nunca é pra gente. Que o perdão nunca é pro outro, sempre é pra gente. É pra gente viver melhor. É pra gente ficar livre. Nunca é pro outro. E, gente, quem tá gostando dessa live, se achar que o conteúdo tá legal, compartilha. Bota o coraçãozinho para o Instagram entender que esse conteúdo é interessante, é importante, que várias pessoas merecem conhecê-lo. Porque à medida que a gente divulga esse conteúdo, que a gente fala do perdão para as pessoas, a gente simplesmente transforma a nossa realidade, né? Porque as pessoas também acabam tendo mais compaixão, né? Elas acabam tendo mais empatia pelo outro, e as nossas relações acabam melhorando. E aqui, quando a gente fala de passos para o perdão, eu já falei para vocês que primeiro a gente tem que conhecer, né? Reconhecer essa situação que nos causou a mágoa, que nos causou o ressentimento, que nos prende. Em segundo lugar, a gente precisa querer se libertar disso. A gente precisa ver que isso está impedindo a gente de ir para onde a gente quer ir. Que isso está sendo um peso nas nossas costas, então a gente precisa reconhecer isso. E a gente precisa olhar para essas emoções que estão aí por trás. Como as meninas falaram da decepção, da raiva. É porque é difícil a gente falar que a gente tem raiva, é difícil a gente falar que a gente tem medo, é difícil a gente falar que a gente está decepcionado com alguém. Porque hoje a gente vive num mundo que as pessoas querem dizer que tá tudo bem, que tá tudo lindo, que tá tudo perfeito. E quem tem uma realidade diferente dessa simplesmente tá sendo incongruente, não tem uma vida boa. Mas na realidade, todos têm sentimentos, e sentimentos bons e sentimentos ruins. E que simplesmente os sentimentos ruins também nos ajudam a crescer. Eles também têm importância na nossa mente, na nossa vida. Inclusive, ontem eu tava falando com um cliente que ele tava falando de um jeito que eu falei, ninguém pode ser feliz o tempo todo. A gente só sabe que tá feliz porque em algum momento a gente tá triste. A tristeza também mostra pra gente algo. A tristeza mostra pra gente que tem algo de errado e que eu preciso melhorar pra ser feliz. Porque se eu fosse feliz o tempo todo, como é que eu ia saber que eu era feliz? Qual era o parâmetro pra eu saber que eu era feliz? Não é verdade? Do mesmo jeito, se eu fico triste o tempo todo, o que é que vai acontecer? Eu vou ficar presa exatamente nas mágoas, nas tristezas. E é por isso que a tristeza é um dos sentimentos muito fortes em quem tem depressão. E as pessoas dizem que quem tem depressão vive no passado. Que as pessoas se apegam, quem tem depressão, muitas vezes, exatamente a essas mágoas, a essas dores que estão lá no passado e transformam isso na realidade dela. Então ela não enxerga nada diferente. E aí, muitas vezes, começa essas sensações ruins, ideação suicida, porque ela acha que tá tudo ruim, é só dor e sofrimento na vida dela. E quem é que consegue viver só com dor e sofrimento, gente? Quem é que só consegue vibrar nessa sintonia? Não se consegue. Então, é aí que tá. É aí onde a gente precisa modificar, né, o nosso comportamento, a nossa atitude. E pensar no perdão como uma ferramenta terapêutica, de tratamento dessas mágoas e ressentimentos que estão dentro da gente. Uma ótima noite, Luciene. Uma ótima noite, Marina. Sejam muito bem-vindas. Tá? E aí, depois que a gente enfrenta essas emoções, que a gente identifica, a gente começa a olhar para esses sentimentos, a gente começa a prestar atenção neles, observar como é que eles interferem na nossa vida. Que atitude eu deixo de tomar porque eu tenho um determinado sentimento. Por exemplo, se eu fui traída, tenho medo de traição, muito provavelmente eu não vou querer me envolver em outra relação.
E será que eu quero viver uma vida sozinha para sempre? Será que a gente consegue viver sozinho para sempre? Né? Então, assim, se eu quero fluir, eu preciso também largar esse peso lá atrás. Porque, como eu já disse para vocês, esse peso da mágoa, do ressentimento não é nosso. Não é nosso. A gente não merece isso. E o perdão não é pro outro. No sentido de que a gente tá liberando o outro. A gente tá liberando a gente, principalmente. A gente tá dando a oportunidade de seguir livre a nossa vida. E essa é uma oportunidade que a gente merece. E aí, eu volto a dizer que, como a gente faz parte de um universo abundante e próspero, a gente merece ser abundante e próspero. Então, a gente merece seguir só com as coisas boas. E, finalmente, a gente parte pro perdão, para esse perdoar, né? E aí, eu vou perguntar para vocês, depois de tudo que eu disse, vocês perceberam quais são os benefícios do perdão? Vocês perceberam que o perdão é simplesmente para a gente conseguir viver de uma forma livre, leve? Vocês conseguiram perceber que o perdão é muito mais para a gente seguir de bem com a gente do que com o outro? Que no momento que a gente perdoa, a gente não esquece, a gente não concorda, a gente não... O peso que aquela situação e que aquela outra pessoa tinha sobre a gente simplesmente desaparece. A importância dele desaparece. E é isso que é o importante, sabe? É que o outro perdeu a importância, perdeu o significado. E olha que coisa linda! Você conseguir seguir a sua vida pensando no que é importante para você e deixando o outro do lado, né? Uma outra pergunta que eu vou deixar para vocês, que eu quero que vocês reflitam sobre isso em relação ao perdão, é como você vai se sentir ao perdoar alguém. Vocês acham que vocês vão se sentir bem ou vão se sentir mal quando vocês perdoam alguém ou perdoam vocês mesmas? Me responde aqui no chat, nos comentários. Como é que vocês vão se sentir? Vocês acham que se vocês liberarem essa pessoa aí que vocês pensaram no início, que trouxe decepção, que trouxe raiva, como é que vocês acham que vocês vão se sentir? Como é que vocês acham que isso vai impactar vocês mesmas? Responde aqui pra mim. Porque daqui a pouco eu vou fazer uma hipnoterapia coletiva pra gente exatamente sobre o perdão. E eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então eu quero saber de vocês. Se vocês mudam, se vocês liberam essa pessoa que te machucou, que te magoou. A Olivia colocou aqui, ó, sensação de alívio, né? De leveza. E é isso. E tá vendo? Que quem sentiu, você. Quem se libertou, você. Então ele colocou aqui, eu ficar bem. Então tá vendo que isso é pra você? O benefício é seu. E é você que ganha com isso. Então é importante aproveitar essa ideia e entender que o benefício do perdão é pra você. E é esse perdão verdadeiro, esse perdão que vem do subconsciente. É esse perdão de dizer, ó, eu não concordo com o que você fez comigo, mas tudo bem. Você aprendeu assim. Se eu estivesse no seu lugar, se eu fosse você, se eu tivesse vivido as mesmas experiências que você viveu e estivesse no seu lugar, eu faria igual. Porque, gente, se a gente estivesse no lugar do outro, se a gente fosse o outro, vivendo a mesma experiência dele, a gente faria igual. Eu sei que é difícil pensar nisso, mas se eu sou o outro, eu iria agir como o outro. Não é verdade? E aí, na hora que eu dou esse perdão, eu vou dizer pra ele, ó, eu não esqueci, eu não concordei, mas simplesmente eu agora estou deixando isso que tá me prendendo de lado e vou seguir em frente. Seja bem-vindo, Marcelinho. Uma ótima noite pra você. Que bom lhe ver aqui. Sempre acompanho, sempre lhe vejo lá super ativo. Marcelinho
Eu não tenho nem palavras para dizer assim, mas eu posso dizer que é um expert da epidemiologia de campo, assim, um dos nomes muito fortes da epidemiologia de campo aqui no Brasil, assim, que faz um trabalho incrível ajudando aí essas comunidades que sofrem, né, com surtos e a própria, né, que fizeram um trabalho incrível aí na época da Covid, do mesmo jeito que fizeram da influência. O Marcelinho tem uma longa história aí nessa área, pela qual eu também já fui apaixonada. Assim, é uma área que pra mim me encanta. A bondade minha nada, você merece todos esses elogios e muito mais. Assim, minha cachaça por muito tempo foi a epidemiologia, mas hoje em dia eu me encontrei e acabou que eu deixei ela um pouquinho de lado, mas assim, ainda é algo que me encanta, porque são esses profissionais que muitas vezes a gente não conhece, porque pouco a sociedade fala dos epidemiologistas de campo, principalmente, mas eles são desbravadores, né? São quem, primeiro, sabe aquelas pessoas que de onde todo mundo corre é para onde elas vão? São essas pessoas a quem a gente tem que agradecer por tudo que eles fazem por nós, né? Porque é através desses estudos que são feitos no campo, no auge dos destroços, das catástrofes, que trazem as respostas que levam a gente, né, para uma saúde melhor, que melhoram as nossas condições de vida, que previne várias doenças, inclusive mortes evitáveis. Então, assim, é um trabalho belíssimo. E são pessoas iluminadas que fazem esses trabalhos. E o Marcelinho é uma delas, que eu tive o prazer de conhecer e de ser monitorada por ele, né, supervisionada na época que eu tava lá, trabalhando com isso. E, gente, então, voltando aqui pro tempo da live, né, porque porque tem... Depois de 21 anos trabalhando com o SUS, eu sou apaixonada pelo SUS. Aí quando eu vejo alguém como Tânia, que tá aqui também, que me lembra dessa minha jornada com o SUS, assim, eu fico emocionada. Porque, só fazendo um parênteses, na última live, que foi uma live sobre luto, e aí eu descobri que eu tô vivendo o meu luto. Que é o meu luto exatamente dessa mudança de carreira, sabe? De abandonar essa vida de enfermeira dedicada ao SUS, sanitarista, e investir nessa carreira da hipnoterapia, que é tão bonita quanto. Mas depois de 21 anos fazendo isso, então assim, a ligação é muito forte. Mas aí é um laço que eu tô rompendo, e aí sempre me dá um pouquinho dessa saudade, uma saudade positiva, porque era algo que eu amava fazer. Só que hoje, trabalhar com hipnoterapia, ajudar mulheres a se autoaceitarem, sabe? Tirar esse peso das costas das pessoas, também é algo que tem me dado muito prazer. Porque, na realidade, eu tirei esse peso das minhas costas depois de tantos anos. E aí, agora eu também quero contribuir com essas outras pessoas nesse outro espaço. Isso tem sido a minha grande motivação nesses últimos tempos, né? Mas eu tô nesse desprendimento ainda, então não se assustem se de vez em quando eu encontrar alguém assim querido, de uma época tão querida da minha vida, eu fale um pouco disso e sai um pouquinho do tema da live, mas a gente retorna pra ela, tá? Então bora lá. E aí uma outra pergunta que eu vou fazer pra vocês em relação ao perdão é: quais os sentimentos, né, que vocês continuam sentindo se não perdoar? Marcelinho, muito obrigada. Que ele colocou aqui, trabalho incrível que você faz, tanto na epidemiologia quanto na hipnoterapia. Marcelinho, muito obrigada. Vindo de você é um elogio e tanto. Muito, muito obrigada mesmo, gratidão. E, gente, assim, eu acho que o importante, e aí aproveitando esse gancho do Marcelinho, que falou de epidemiologia e hipnoterapia, que são duas paixões pra mim, é que o que a gente faça, sabe, com amor, com leveza, no que a gente tá se sentindo bem. Então, assim,
Tem gente que vai se sentir bem com a epidemiologia, com a hipnoterapia, com a enfermagem no hospital, com a medicina no hospital, com a saúde pública. O importante é a gente fazer com amor, sabe? Quando a gente faz com amor, com leveza, tudo dá certo e a gente tem bons resultados, né? E quando a gente fala... E olhe, que quando eu falei disso, eu só falei de sentimentos o quê? Que trazem leveza, que trazem felicidade, que trazem plenitude. E o perdão, quando a gente dá, a gente traz isso pra nossa vida, né? A leveza, a plenitude, essa paz de espírito, que muitas vezes é o que a gente perde, né? Quando a gente não consegue perdoar. Porque a gente fica exatamente com as emoções negativas. E aí eu volto a dizer pra vocês, as emoções negativas são do outro. Esse peso é do outro. O que a gente precisa carregar pra nossa vida é a leveza. É o que é da gente. É isso que a gente tem a obrigação de fazer. E aí, Alessandra, uma ótima noite, seja muito bem-vinda. E aí eu quero convidar vocês a fazer uma hipnoterapia coletiva essa noite. E a nossa hipnoterapia coletiva dessa noite vai ser uma hipnoterapia forte. Mas que eu acho que se você estiver pronto, se você estiver pronta para ela, você vai transformar a sua vida hoje e se tornar muito mais leve. E você vai entender um pouquinho desse poder que tá na hipnoterapia, gente. E quando eu falo do poder da hipnoterapia... Uma ótima noite, minha querida. Vitiligo Potiguar é uma musa do vitiligo lá do Rio Grande do Norte, belíssima. Seja muito bem-vinda. E eu vou contar pra vocês que uma das coisas que muito me fascina na hipnoterapia e que, por exemplo, eu incentivo muito os meus clientes, apesar de alguns não preferirem ficar presos a mim, é que simplesmente o poder da hipnoterapia é que é um poder que não é meu não, gente, é de cada um de vocês, porque a hipnoterapia aconteceu na mente de cada um de vocês. Vocês que têm o poder de fazer tudo isso. Eu vou dar instruções e vocês vão seguir. Então, se vocês estiverem dispostos a tirar esse peso aí das costas de vocês, sabe? A tirar essas mágoas, esses ressentimentos que estão aí e seguir, vocês vão conseguir fazer isso seguindo as instruções que eu vou dar. Mas se você não quiser, se você acha que esse não é o momento, se você ainda acha que quando você tá com essa mágoa, essa raiva, você tá fazendo mal pro outro, nada vai acontecer. Porque simplesmente o poder da hipnoterapia é que ela acontece dentro da gente. E para ela acontecer, eu só preciso de uma coisa. Eu só preciso querer. Eu só preciso tornar isso realidade. E eu acredito em cada um de vocês que tá aqui. Porque, assim, se vocês não tivessem, de alguma forma, impactados pela questão do perdão, de como tem algo aí prendendo vocês, com certeza vocês não estariam aqui. Então, agora, eu quero que vocês vão para um lugar confortável, que vocês consigam se concentrar nessas sugestões que eu vou dar. E se vocês me permitirem, eu vou guiar vocês nesse processo de hipnoterapia coletiva sobre o perdão. Deve durar uns 15 a 20 minutinhos. Então, quem não mora sozinho, né, que tem marido, filho, pede 20 minutinhos só pra você. Se fecha no quarto, na sala, num lugar que seja confortável. E aí, a gente vai começar o nosso processo de libertação de vocês. De vocês se livrarem dessas mágoas aí que estão prendendo. Porque a gente merece ser livre, gente. A gente merece ser livre, abundante e próspero. Então vão sentando aí. E à medida que vocês forem se acomodando, que estiver tudo ok, pode me dizer que tá tudo ok, que é o tempo que eu também organizo aqui a minha área. Eu vou botar uma musiquinha pra gente. E aí vocês vão me dizendo se tá tudo ok pra gente começar. Estão ouvindo o som bem? Como está?
ótima noite, Andréa. Seja muito bem-vinda. A Tânia já achou o lugarzinho dela. O som tá alto, tá bom? Como tá o som, minha voz? Vocês estão ouvindo o som, a minha voz bem? Precisa abaixar o som tá bom? Vamos se organizando aí pra gente começar essa terapia, que hoje vocês vão dormir mais leves. A Andréa disse que o som tá ótimo. Oi, minha linda. Muito obrigada, Andréa. Saudade de você. Em dezembro eu vou em São Paulo, viu? Aí eu quero ver vocês. A gente vai marcar pra se encontrar. A Alessandra também disse que tá ok. A Andréa disse que já tá na poltrona dela. Oba! Então bora lá. E hoje essa hipnoterapia é sobre o perdão. E aí agora eu quero que vocês sentem, né, nesse lugarzinho confortável, relaxado. Isso aí, dezembro estaremos juntas. Quando estiver pertinho da data, eu já vou avisar os meninos pra ver se a gente consegue encontrar todo mundo, né? Vocês já estão lá, uma boa parte de vocês. Pra gente fazer uma hipnoarte, né? Um dia de hipnoarte. Então bora lá. Todo mundo aconchegado. Vai sentando aí, relaxando. Respira fundo. Isso, prende o ar por alguns minutos no pulmão. Solta levemente, expirando tranquilamente. Isso aí, inspira novamente. Isso. E agora eu quero que vocês fechem os olhos e relaxem. Relaxe um pouco. Isso, muito bem. E eu quero que você transfira toda a atenção para suas pálpebras. Perceba que elas estão muito pesadas. Que elas estão completamente desligadas. Elas estão completamente relaxadas. E agora eu quero que vocês transfiram esse relaxamento das suas pálpebras para o restante do seu corpo. Indo do topo da sua cabeça até o dedão do pé. Isso, faça isso agora. Muito bem, vocês estão indo muito bem. Agora eu quero que vocês vão ainda mais profundo. E daqui a pouco eu vou pedir para você abrir e fechar os olhos. E quando você abrir os olhos, você não precisa focar em lugar nenhum. Basta apenas seguir as instruções. E à medida que você fechar, você vai ir muito mais profundo. Então, abre os olhos, fecha os olhos e vai muito mais profundo. Isso, muito bem. Vocês estão fazendo um excelente trabalho. E agora, eu quero que você abre os olhos e feche os olhos novamente. E dessa vez, você vai perceber que você vai mais profundo. Você vai perceber que as suas mãos vão ficar relaxadas, os seus pés vão se desligar. Então, abre os olhos, fecha os olhos e sente seu corpo relaxando, as mãos desligadas, os pés desligados. E você vai cada vez mais profundo. Isso, muito bem. E daqui a pouco eu vou pedir para você abrir e fechar os olhos pela última vez. E dessa vez você vai ainda mais profundo. Então, abre os olhos, fecha os olhos. Isso, muito bem. Você fez um excelente trabalho e conseguiu um ótimo relaxamento do seu corpo físico. Mas agora eu quero que você preste atenção, porque agora você vai relaxar a sua mente. Isso. E à medida que você vai chegar nesse momento, você vai percebendo que a sua respiração se acalma, a sua mente também vai se tranquilizando, o seu corpo está relaxado, a sua mão está muito pesada, o seu coração vai batendo mais lentamente e toda uma paz começa a adentrar no seu corpo.
E apenas permita que tudo isso ocorra. E agora, eu quero que você vá mais fundo. E que se mantenha aberto e permita que todo esse relaxamento tome conta de você. E aí você vai percebendo sua mão ficando cada vez mais pesada. Tão pesada como se fosse um pano molhado. Como se ela estivesse completamente anestesiada, completamente desligada. E quando ela estiver chegando nesse estado, eu quero que você transfira todo o relaxamento do seu corpo. E simplesmente atinja um relaxamento profundo, físico e mental. Transfira agora esse relaxamento e vá mais fundo. Muito bem, você está fazendo um excelente trabalho. E todo e qualquer barulho do ambiente, a minha voz, qualquer pensamento que vier à sua mente, tudo faz você relaxar mais e mais. E você vai percebendo que a sua respiração vai acalmando. Vai percebendo que os seus pés, suas mãos, todo o seu corpo se desliga por completo. Apenas permita que isso cresça. E daqui a pouco nós iremos relaxar ainda mais profundo. Para isso, eu quero simplesmente que você se imagine numa jornada descendo em direção à parte mais profunda da sua mente. Isso, muito bem. Você pode estar num campo, na cidade, na praia, mas é uma trilha que vibra paz, tranquilidade e segurança. E de acordo com que você vai caminhando, e à medida que você vai caminhando, simplesmente você vai indo para a parte mais profunda da sua mente. E você vai indo cada vez mais fundo, imaginando como se estivesse descendo uma escada. E aí eu vou contar de 10 a 1 e a cada número que eu contar, você desce mais e mais. E é como se você descesse degraus. E à medida que você vai descendo esses degraus, você vai relaxando cada vez mais física e mentalmente. Então, pode começar a descer. 10, 9. E pode ser que tudo vá ficando cada vez mais distante. 8. Somente vagueia. 7. E assim ela se desliga. 6. Pois quando você faz isso, 5, você começa a reequilibrar todo o seu corpo e sua mente. 4, todo o seu corpo começa a se regenerar. 3, o seu coração se acalma. A sua mente se acalma. O ciclo respiratório, o seu ciclo mental, tudo vai ficando cada vez mais calmo. E até você se perde nessa contagem. 2, se desligue por completo. E 1, apenas permita que todo esse relaxamento e todo esse equilíbrio emocional entre no seu corpo. Isso, muito bem. A partir de agora, tudo que você ouvir, tudo que você sentir, só faz a sua mente ficar mais aberta para tudo que você vai ouvir a seguir. Para se libertar do que tem carregado, mas que não são seus pesos, mas que foram colocados em você por outra pessoa, por pessoas que fizeram algum mal para você. Isso, muito bem. Enquanto você escuta a música, eu quero que você se conecte com você mesmo, com a sua essência, e deixe sua mente trazer em formas de pensamentos, de imagens, de emoção, alguém que está representando esse peso para você. Porque agora você decide que esse peso não te pertence mais. E que você está pronta para se livrar desse peso que você carrega. E que está fazendo muito mal a você. E você não deveria estar carregando esse peso, porque esse peso não é seu. E agora, você sabe que para a sua vida seguir em frente de maneira mais positiva, mais saudável, mais leve, é importante que você esteja bem, que você esteja feliz. E é importante que você esteja leve, sem qualquer tipo de peso negativo. Isso. Muito bem. Para isso, é preciso que você esteja disposta a perdoar.
E talvez você acredite que seja difícil fazer isso, que você não seja capaz. Mas você é. Você só precisa ter em mente as razões corretas. Porque perdoar não significa desculpar, não é esquecer ou concordar com o que te fizeram. Mas perdoar é focar em você, na sua vida, no quanto você merece ser feliz. E enquanto você não perdoar, você está recarregando essa pessoa em você, na sua mente, no seu coração. E essa pessoa, gente, não tem o direito de estar presente na sua vida com essa imagem. Qualquer pessoa que tiver que passar pela sua vida, ela que tem que deixar alguma mensagem que precisa ser uma mensagem boa. As mensagens ruins não precisam ficar com você. Mas se por um acaso alguém deixou essa mensagem ruim, você vai ter oportunidade agora de tirar isso de você. E se tiver que carregar alguma coisa dessa pessoa, que seja apenas as referências positivas. Porque você deve ser a primeira pessoa a se cuidar. Ou alguém pode fazer mal a você. Mas a partir de agora, ninguém irá conseguir isso, simplesmente porque você não vai deixar. Eu tenho certeza que se você está aqui comigo agora, é porque você se sente forte o suficiente para perdoar. Mas não apenas um perdão consciente, que vai da boca para fora. Não apenas dizer que perdoa. Algumas pessoas, às vezes, até conseguem fazer isso. Perdoam, mas é o perdão que eu quero te convidar agora a conhecer e a praticar na sua vida é o perdão subconsciente. É aquele perdão interno. É o perdão da sua mente subconsciente. É o perdão que é terapêutico, que tem um efeito transformador maior. E sim, ele vai libertar a sua vida para você seguir em frente, sem pesos. Eu sei que existe alguém na sua mente. Alguém que precisa ser perdoado, perdoada por você. Uma representação dessa pessoa existe aí, dentro da sua mente. E agora, eu quero que você perceba alguma emoção negativa associada a essa pessoa. Provavelmente devido a algo que ela fez e que não foi positivo. E que de alguma forma está fazendo mal a você. Isso, muito bem. Você vai se curar disso agora. Basta visualizar uma simples cadeira vazia na sua frente, a cerca de 1 metro de distância. E eu vou contar de 3 a 1. E no final dessa contagem, essa pessoa que está de alguma forma aí, percebida na sua mente, vai aparecer nesta cadeira. De alguma forma, ela não vai poder se falar, nem se levantar, nem se mexer. Talvez ela esteja amarrada, amordaçada, não importa, do jeito que for melhor para você. Isso. Eu vou contar. Essa pessoa não poderá nem levantar, não poderá falar com você, ela só vai te ouvir. E agora eu vou contar de 3 a 1 e isso vai acontecer. 3, 2, 1. Isso. Essa pessoa está aí na sua frente, sentada nessa cadeira de frente para você. E agora ela não pode se levantar, nem falar. Ela só pode ouvir você. E agora, esse momento é um momento que é muito importante para você. E agora eu quero que você fale com essa pessoa. No momento que eu disser, você falará com essa pessoa tudo que você deve falar. Tudo que está engasgado na sua garganta. Pode ser mentalmente, verbalmente, do jeito que for melhor para você. Tudo que você tem que falar para ela, tudo que você nunca disse e que você precisa colocar para fora agora. Tudo que você sempre teve vontade de falar, que você sente. Você vai tirar tudo de dentro de você agora e vai entregar para essa pessoa, porque isso é dela. Isso não é seu. Enquanto eu falo com você, vai dizendo para essa pessoa tudo que você precisa. Cada vez mais você vai tirando de você tudo que essa pessoa tem que ouvir de você. E cada vez mais você vai tirar isso de você. Se quiser falar, fale. Se quiser gritar, grite. Se quiser chorar, chore. Mas eu quero que você tire tudo isso que está engasgado. Tudo isso que está preso aí dentro de você, de dentro de você. E você vai tirando, vai tirando tudo. Não deixa nada. Eu quero que você tire tudo. Isso, muito bem.
Fale com essa pessoa cada vez mais. Diga a ela todo o mal que ela fez pra você. O quanto ela te prejudicou. Mostre como está a sua vida hoje. Olha o que aconteceu com você. Diga o que você está passando por conta do que ela te fez. E eu quero que você tire tudo isso de dentro de você. E eu vou te dar 1 minuto de silêncio e eu quero que você continue falando tudo o que você precisa falar para essa pessoa. Muito bem! Você está fazendo um excelente trabalho. E agora, eu quero que você respire fundo uma vez. E vai se sentindo cada vez melhor, cada vez mais leve. Mas ainda não terminamos. Você disse a essa pessoa tudo o que você precisava, tudo que era importante ser dito por você. Você tirou isso de dentro de você. Mas agora, essa pessoa vai devolver uma coisa a você que é sua e que está com ela. Porque eu sei que essa pessoa nunca te pediu perdão a você. Ela nunca pediu perdão de coração, da maneira como deveria ser feito. Da maneira como você sempre mereceu receber esse pedido de perdão. Essa pessoa agora, no próximo período de silêncio, ela vai dizer a você por que ela fez isso. Aceite, seja qual for a resposta. Do jeito que vier, apenas aceite. Deixe a sua mente se expressar. Agora, essa pessoa vai dizer para você por que ela fez isso. Ela vai se justificar. Ela vai explicar para você por que ela agiu desse jeito com você. Então, no próximo período de silêncio, essa pessoa vai dizer para você por que ela fez isso. Quais foram os motivos? Qual a razão por que essa pessoa fez isso com você? E ela começa a dizer agora. Eu vou contar de 3 a 1 e vou te dar mais 1 minuto de silêncio para você ouvir tudo isso. 3, 2, 1 e mais 1 minuto de silêncio para você ouvir tudo isso. Isso, agora é seu momento de ouvir as justificativas, que são apenas justificativas. Por enquanto, essa pessoa vai se justificar para você. Ela vai se explicar para você o porquê de ter agido assim com você. Essa pessoa se justificou, mas ainda tem uma parte importante, muito importante. Uma coisa que é sua e que está com ela, mas que ela vai te devolver. Ela vai te devolver agora. Isso mesmo. É um pedido de perdão. Do fundo do coração. Essa pessoa vai olhar nos seus olhos e ela vai ela vai te entregar a você esse pedido de perdão. O que é seu por direito, sempre foi, e que agora ela vai te entregar. Então a pessoa que está aí na sua frente, ela me ouviu falar isso e sabe que eu vou contar de 3 a 1. E durante essa contagem, essa pessoa vai olhar nos seus olhos e vai pedir perdão a você. Você vai receber esse pedido de perdão, porque eu estou dizendo que esse pedido de perdão é seu. Essa pessoa vai te pedir perdão em 3, 2, 1. Isso, muito bem. Essa pessoa te pede perdão, te chamando pelo nome, te olhando nos olhos. E você nota, você percebe que essa pessoa reconhece o mal que ela te fez. Independente dos motivos, das ações, seja o que for, ela não deveria ter feito nada daquilo. Ela não tinha o direito de fazer isso. E ela te pede perdão. E agora a sua mente, o seu coração, tem uma coisa que você sempre teve o direito de ter. Que era esse pedido de perdão legítimo, verdadeiro.
E agora vem um outro momento muito importante. Um momento aonde você irá responder. Você vai responder mentalmente, verbalmente, do jeito que fizer mais sentido para você. Se de alguma forma você apenas ouvir, eu quero que você saiba que optando por responder, por perdoar, você terá este motivo para se sentir muito orgulhoso de você. Porque você estará fazendo isso por você. Esse perdão é seu, é a sua liberdade. E eu sei que você é capaz. E durante o próximo período, eu vou fazer uma contagem de 3 a 1 e você vai poder responder. Eu quero que você se sinta forte. Sinta que essa resposta é importante, que seja de coração. É importante que agora, se sentindo mais leve, você assuma o direito de seguir a sua vida em frente, cada vez mais leve. Prepare-se para responder. Eu sei que você está pronto para isso. Pode responder, porque eu tenho certeza, eu acredito em você, que você realmente consegue perdoar. Você consegue. Eu vou contar de 3 a 1 e você vai responder para essa pessoa. 3, 2, 1. Parabéns, meus parabéns. Você acaba de assumir o controle de uma parte importante da sua vida. Essa pessoa agora que está aí diante de você, eu vou fazer a contagem de 3 a 1 e essa cadeira vai se distanciar levando essa pessoa embora. Mas agora você está livre. Ela não tem mais significado na sua vida. Mas enquanto eu faço essa contagem de 3 a 1, caso a sua mente queira, se sua mente quiser que essa pessoa se levante e dê em você um abraço durante essa contagem, ela pode fazer isso. Ou ela também pode continuar na cadeira e simplesmente desaparecer. Isso vai acontecer de acordo com o que você quiser. Vai ser aquilo que for confortável para você. 3, 2, 1. Isso. A cadeira se distanciará de você, assim como essa pessoa que por tanto tempo ficou te prendendo. Essa pessoa que você ficou carregando por tanto tempo desaparece. Isso, muito bem. A cadeira foi embora. E agora você fez uma coisa grandiosa por você. Você foi capaz de perdoar. E eu tenho que te dizer agora que muitas pessoas não dão conta disso. Muitas pessoas não conseguem chegar até esse ponto que você conseguiu. Muitas pessoas não conseguem fazer isso e tirar essas dores que não são delas das costas. Mas você é corajosa, você é corajoso, você é confiante. Você agora tem o direito de sentir-se mais leve, como eu sei que você já está se sentindo, de se sentir melhor. E percebe como isso é bom, como isso faz bem para você. Parabéns. Parabéns. O mérito da cura pelo perdão é todo seu agora. Sua mente está mais em paz. Seu coração está em paz. Você se sente e se percebe assim. Porque esse é um direito seu. Você se sente pronto e sabe que é para o seu bem. E você fez um ótimo trabalho cuidando de você, priorizando você, cuidando de uma parte muito importante da sua mente, liberando e aprendendo a perdoar. Esse aprendizado é muito valioso para a vida, porque você pode manter esse aprendizado sempre a partir de agora, decidindo ser livre. Eu digo que esse bem-estar que você sente agora, que esse bem-estar é seu e sempre fará parte de você. Então, eu vou contar de 1 até 3 e essa tranquilidade que você sente, tudo isso de bom, se transforma em uma espécie de armadura ao seu redor, que cuida de você. Nada nem ninguém pode tirar isso de você, não importa o que disserem, não importa o que fizerem, ninguém tem o direito mais de tirar isso de você, nem mesmo você. 1, 2, 3. E essa armadura tomou conta de você. E agora você tá assim, blindado. Blindado por esses momentos de
por essa leveza, por essa liberdade que o ato de perdoar te deu. E agora, eu vou contar de 1 até 5. E você abrirá os olhos sentindo que esse bem-estar é sempre seu. Que daqui pra frente ele faz parte de você. De dentro pra fora, de fora pra dentro, te circula, contorna você. 1, vai deixando esse relaxamento embora. 2, se sinta muito bem. 3, respira fundo. Sente como você é abençoado, abençoada, por tirar de você os pesos das mágoas. Tornando-se positivo daqui pra frente. Isso. 4, 5, de olhos abertos. No aqui e agora. Se sentindo muito bem. Sentindo esse clima, essa leveza, essa paz tomar conta de você. Isso, vai sentindo seu corpo. Percebe como você tá leve. Como essa tranquilidade toma conta de você. Vai percebendo como agora você tá livre. Livre daqueles pesos que te acorrentavam. Livre pra usar isso daqui pra frente a teu favor. Livre pra caminhar com a leveza que você merece. Porque esse perdão era seu. E ele te prendia. E agora você tá livre pra seguir sem mágoas nem ressentimentos. Parabéns pra vocês. Vocês fizeram um ótimo trabalho. E desculpa que agora no final a voz fugiu, gente. E até a água que eu tinha aqui foi beber e não acabou. Mas, espera aí. Pronto. Voltou, recuperou. Que aí vou eu junto, né? Vou falando demais, a voz some. E aí, o que é que acharam? Como é que foi pra vocês? Quero saber as impressões. Se conseguiram liberar esse perdão, conta aqui pra mim como é que foi. Que é o tempo que a minha voz vai voltando também. Porque a água que eu tinha aqui acabou. Mas daqui a pouco eu vou lá pegar mais água. A Alessandra já botou aqui um coraçãozinho, um emoji dos coraçãozinhos apaixonados. Então eu acho que ela conseguiu liberar esse perdão. E vocês, como é que foram? Aí a Alessandra botou que tá aliviada. Ah, que bom. E a intenção dessa hipnoterapia é essa mesma ali. É se sentir aliviada, é se sentir leve. Porque quando vocês liberam perdão, vocês liberam perdão pra vocês. Porque vocês liberam aquela mágoa, aquele sentimento ruim da vida de vocês. Vocês dizem, ó, isso não me pertence mais. Isso é do outro. Isso é do outro. Vai pra longe de mim. E aí vocês conseguem caminhar com leveza. Assim, vocês não, nós, né? Porque eu também precisei liberar vários perdões aí ao longo da minha jornada e tenho liberado ainda mais. A Olivia colocou que experiência ímpar. Que bom, Olivia, que você gostou. Que bom. E, gente, a Tânia botou que tá mais leve, sim. E, gente, o que é importante é lembrar que, sabe o que é... Quando a gente faz musculação, por exemplo, a gente vai lá na academia, malha. E quanto mais malha, a gente vai criando mais habilidade, a gente vai criando mais destreza, a gente vai criando mais força. Na hipnoterapia, assim, quanto mais a gente faz, mais forte, mais poder a gente vai adquirindo. Então, por exemplo, essa hipnoterapia que a gente fez aqui, vocês podem pegar, ouvir-la ela, se preferir, em outro momento, porque eu vou deixar essa live gravada, mas vocês podem mesmo usar essa experiência e reproduzir vocês em outro momento. Seja na hora que vocês querem liberar um perdão, seja na hora que vocês precisam de mais confiança, seja na hora que vocês querem mais energia para alguma coisa. Porque o bom
da hipnose é que ela é um processo natural que acontece dentro da gente e que a gente pode acessar a qualquer momento. Gente, eu conheci a hipnose no início de 2020, um pouco antes da pandemia, e desde lá eu faço auto-hipnose diariamente, várias vezes ao dia. Inclusive agora, na hora que eu tava tossindo, que eu pedi um minutinho, que eu parei e respirei, foi exatamente uma auto-hipnose pra eu recuperar o equilíbrio e voltar pra falar com vocês, né? Que a voz tinha sumido. E aí, tipo, ó como mudou a minha voz, que tinha sumido, que eu tava tossindo e nem água tinha pra beber e eu precisava fazer alguma coisa. Então, é uma estratégia que a gente pode usar pra vida toda. E quanto mais a gente faz, mais a gente adquire essa habilidade. Eu, inclusive, vou deixar aqui pra vocês um site, ou o nome de um aplicativo, que o nome dele é Plenamente, tá aqui. Vocês podem baixar, tá lá na galeria do app. Ele funciona tanto no iPhone quanto nos Androids. E lá tem vários áudios de hipnose que você pode fazer, de auto-hipnose, que você pode fazer pra dormir, pra foco, pra empoderamento, pra você resgatar, falar com a criança interior. Então, assim, tem vários áudios que você pode usar. E esses áudios vão fortalecer vocês, vão fazer vocês treinarem cada vez mais. E toda semana tem live aqui comigo de assuntos variados. Se quiserem mandar dicas de algo que vocês queiram tratar, de tema que queiram que eu aborde, manda no direct ou me chama no WhatsApp, tem lá meu link na bio. Eu vou adorar saber esses temas de vocês. Eu normalmente estou fazendo na quinta, mas na semana que vem, gente, minha live vai pra sexta-feira, porque sábado, amanhã não, né? Amanhã é sexta, né? Sábado eu vou estar viajando, eu vou tirar uns diazinhos de descanso. Ia pro show do Coldplay, lá no Rio, mas infelizmente ele adoeceu, não vai poder fazer o show. Mas como tava tudo ok, eu vou aproveitar e descansar um pouquinho. E vou voltar aqui com as baterias recarregadas pra vocês. Então, aí a nossa live da semana que vem vai ficar pra sexta-feira, porque na quinta, nesse horário, eu vou estar voando. Então, fazer no aeroporto essas coisas não ia ser muito legal. Então, eu vou estar fazendo na sexta-feira. E se quiserem dar dicas de temas pra gente abordar. Mas eu, sinceramente, gente, aproveitando que a semana que vem é a semana do Dia das Crianças, eu tô querendo muito mais estar falando com vocês exatamente de algo que tem a ver com todos nós, que é esse resgate da nossa criança interior, dessa criança que tá aqui dentro da gente, que muitas vezes é quem impulsiona e quem segura a gente. Então, a live, aí a semana que vem eu vou fazer algum tema que tem a ver com a nossa criança interior. E eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. E de dica pra vocês, de semana do Dia das Crianças, se quiserem saber mais sobre o modelo da mente, de como funciona a nossa mente de uma forma lúdica, através de metáforas, assistam o filme Divertidamente. Você vai entender direitinho como essas emoções ficam dentro da gente, como elas precisam, como é que elas conseguem ser ressignificadas, onde elas ficam guardadas. O filme, apesar de ser lúdico, ele explica a mente da gente de uma forma brilhante. Então, se quiser, fica a dica aí pra quem quer aproveitar essa semana do Dia das Crianças, tá certo, pessoal? Muito obrigada por estarem aqui comigo. Muito obrigada por me permitir guiar vocês nessa jornada, né? Nesse momento de hipnoterapia, que eu sei que é único, que eu sei que é forte, que eu sei que, de fato, quando a gente se entrega, realmente as coisas mudam dentro da gente, muda a nossa percepção. E quanto mais a gente faz isso, mais a gente consegue essas mudanças. Então, assim, agradeço a vocês por me permitir, né, guiar nessa jornada mesmo, porque vocês viram que vocês ficaram conscientes o tempo todo, que vocês tiveram controle. Vocês só precisaram seguir as instruções, e quem estava de coração aberto seguiu, conseguiu se livrar de algo que estava aí carregando há muito tempo.
Então ele colocou excelente filme. Vi com a minha filha Vitória. Vou ver novamente. Assista e assista com esse olhar de procurando as questões da mente nele. E você vai ver como é impressionante e como a gente acaba desvalorizando essas emoções negativas, sendo que elas também fazem parte da nossa vida e elas fazem bem pra gente, tá certo? Pessoal, muito obrigada, gratidão pra vocês, muito obrigada por estarem aqui comigo nesse momento e até a semana que vem, ou pelos stories, pelos feeds, que sempre eu tenho colocado aí novidades, tá? Beijo no coração pra vocês, gratidão! Tchau!